Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 359, Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Já estamos terminando já esse tema, né? Deformações. O próximo tema, o dirigente das trevas. Mas primeiro nós precisamos terminar esse tema que nos encontramos. E Hermínio, ele diz assim: e novamente, a hora de inúmeros especialistas, médicos da alma, cirurgiões do perispírito, profundos conhecedores da biologia transcendental e das complexidades da mente, comparecem planejadores, doutrinadores, médios, magnetizadores, para reconstruir com amor o que foi destruído com ódio pelos planejadores, doutrinadores, médios e magnetizadores das trevas. Então até aqui nós já tratamos desse assunto. Você se lembra muito bem que nós tratamos desse assunto até aqui. Quando levamos ao teu conhecimento que muitos casos de zoantropia e de licantropia, que depois de socorrido pelas equipes espirituais, pelos médicos, pelos cirurgiões, pelos hipnotizadores, magnetizadores do bem, mesmo assim, há alguns casos que mesmo depois de várias cirurgias perispirituais, depois de trazido à casa espírita séria, depois de serem atendidos pelos doutrinadores naquelas casas, através daqueles médiuns sérios. Mesmo assim, há alguns casos que a forma ele consegue recobrá-la definitivamente 100% através de reencarnações. Porque através da reencarnação, uma vez no corpo físico, o que nós às vezes não imaginamos, que somos muito beneficiados. Muitas vezes, sem perceber o quanto somos beneficiados quando no corpo físico nós nos encontramos. Pois é preciso dizer que praticamente
todos nós que nos encontramos no corpo físico, reencarnados, todos nós, vamos pensar 8 bilhões de pessoas que em 2024 se encontram no corpo físico. 8 bilhões de pessoas que são constantemente amparadas e assistidas pelos cirurgiões, pelos médicos, pelos magnetizadores e hipnotizadores. Isso equivale a dizer, o que nós estamos querendo dizer, que a partir do momento que ocorre a concepção, até quando deixamos o corpo físico através da desencarnação, todos nós, sem exceção, diariamente, constantemente, recebemos cirurgias, passamos por cirurgias, cirurgias estas de reconstrução, de refazimento. É preciso dizer que, tendo mérito e não tendo mérito, isso é misericórdia divina. É misericórdia divina. Porque com mérito ou sem mérito, o modelador da forma, ele passa por cirurgias perispirituais constantemente aqui na Terra, constantemente nós somos tratados, assistidos, amparados, trabalhando no campo do bem ou não. Imagine se a humanidade se conscientizasse e agissem todo mundo no campo do bem. Como não estaríamos no ano de 2024 em questão de evolução, em questão de arquétipos, em questão de padrão para as próximas gerações que virão posteriormente a nós. Cirurgias perispirituais, imperceptível, o que a humanidade não tem consciência desses fatos, porque são fatos. Isso são leis divinas. Deus nunca nos desamparou, em todos os sentidos. Então, constantemente, nós
passamos por um check-up na pátria espiritual, sem que percebamos. Como no caso dos nossos irmãos recolhidos, amparados pelas equipes espirituais, esses que chegaram a essa transformação através da zoantropia, da licantropia, né, os seres, os faunos. Quanto trabalho damos à providência divina. E com todo respeito, cada caso é um caso, não julgando ninguém, porque ninguém está em condições de julgar ninguém aqui na Terra. E mesmo assim, em meio a um transtorno, a uma loucura, a uma alienação, a uma perturbação neurológica ou obsessiva, muitos de nós optamos pela emancipação. Quanto trabalho perdido. Então, conforme estamos tentando esclarecer, milhões de seres nessas condições de metamorfose, pelo fato da zoantropia, da licantropia, milhões desses seres, mesmo não generalizando, tá? Mesmo depois de serem assistidos, de passar por centenas de cirurgias, de serem atendidos nas casas espíritas sérias através dos médios sérios, mesmo assim, os benfeitores espirituais, sabendo que esse procedimento todo não foi suficiente, não é suficiente, em alguns casos, eles optam por reencarnar aquele indivíduo, porque aqui no corpo físico continua as cirurgias perispirituais. E além disso, tendo cada qual a oportunidade de praticar o amor, de ser útil, de amealhar conhecimento, de mudar de comportamento. Porque, na verdade, a hipnose, o magnetismo, conforme nós já dissemos em vídeos anteriores, a zoantropia, a licantropia, essa deformação, ela só ocorre mediante o sentimento de culpa, entre aspas, daquele ali à frente dos chefes das trevas,
aquele sentimento de culpa, quando ele mesmo idealiza o quadro horrendo que ele se encontra mentalmente. Conforme já dissemos, todos os seres que passam por essa metamorfose, os hipnotizadores, os magnetizadores, os espíritos das trevas, eles não têm o poder de transformar aqueles indivíduos no que eles desejam por conta própria. Não. Eles contam com o ponto fraco do indivíduo. E quanto mais sentimento de culpa, quanto maior o sentimento de culpa, mais enclausurado aquela vítima se vê mediante a hipnose e o magnetismo. Quanto mais o sentimento de culpa, quanto mais profunda o sentimento de culpa, quanto mais crimes ele cometeu. Não sei se você consegue acompanhar o nosso raciocínio, essa lógica. Quanto mais crimes ele cometeu. Por exemplo, aqueles políticos que desviaram milhões, bilhões de reais, de dólares dos cofres públicos. É óbvio, dinheiro desviado da merenda escolar, do material escolar, dinheiro desviado do salário dos professores, dinheiro desviado de todas as pesquisas científicas naquele país. Por isso, é preciso entender que na contabilidade divina, na balança da própria consciência, aquele indivíduo, ele carrega em sua mente uma culpa, ou melhor, ele carrega na mente culpa com relação a todos os itens aqui declarados, esclarecidos. Todos os fatores. Ele carrega culpa da não remuneração dos professores, da merenda escolar, do material escolar, das pesquisas científicas, do progresso, da evolução daquela nação. Quantos milhões de pessoas
prejudicados foram por causa daqueles maus atos. Por esse motivo, é preciso entender. Vou tentar explicar. Quanto mais tijolos você possui, mais alto o teu edifício se mostra depois de pronto. Você consegue compreender essa psicologia? Quanto mais crime cometestes, mais culpa carrega o indivíduo na consciência. Quanto mais crime cometeste. Porque é preciso entender que no Evangelho segundo o Espiritismo, mais ou menos assim se encontra: aproveitas enquanto estás a caminho com o teu inimigo e procure quitar o teu débito para com ele, porque caso contrário, ele pode vir a te aprisionar num cárcere, te apresentando a um juiz e te aprisionando num cárcere, que significa que enquanto não quitar o último ceitil, nós não conseguimos a ascensão. É preciso dizer agora que esses indivíduos pegos pelos chefes das trevas, eles absorvem. O importante está aí agora. Eles absorvem no ato do hipnotismo e do magnetismo. Eles absorvem magnetismo negativo, correspondente aos crimes que cometeram. Você conseguiu entender agora? Pois quantos 1000 crimes um político, conforme aqui descrevemos, quantos mil crimes ele cometeu naquela existência, já que já descrevemos os atos daquele corrupto, daquele que roubou os cofres públicos. Então, cada pessoa prejudicada em toda a área científica, cada professor lesado na questão salário, cada aluno que não pôde se alimentar porque por falta de alimento na escola, cada aluno que abandonou a escola por falta de material escolar, todo o processo evolutivo, o progresso desses seres todo, a interferência no progresso evolutivo desses seres todo, corresponde à quantidade de magnetismo
no campo perispiritual daquele hipnotizado. Então você observa que seria o mesmo. Vamos ver se você consegue acompanhar o raciocínio. Seria o mesmo que pegar uma agulha. A agulha é esse ser humano hipnotizado e jogá-lo no meio do Oceano Atlântico ou Pacífico, não importa. Pegar uma agulha e jogar no meio do Oceano Atlântico. E depois analisar quantos bilhões de litros de água à sua volta há. É mais ou menos nesse sentido que eu quero passar para você. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais crime, mais magnetismo. Quanto menos crime, menos magnetismo. Quanto mais crime, maior o sentimento de culpa. Quanto menor os crimes, menor o sentimento de culpa. Você conseguiu entender até aí? Então vamos para o próximo vídeo.